Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Estamos muito próximo da prova de matemática do Enem e nessa aula daqui eu vou mostrar para vocês, ensinar um pouquinho os raciocínios que mais caem que o Enem cobra de porcentagem, tá? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês pra gente resolver essa questão e aí eu vou fazer uma breve revisãozinha de como a gente calcula a porcentagem e o raciocínio que essa questão traz aqui, tá? Deixa eu só olhar se tá ok. Então vamos lá. Já vou começar com a questão, tá? E depois eu vou fazendo a revisão. Lembrando que as questões de porcentagem, tá? No Enem, normalmente aí a gente tem, sempre aparecem questões, mas elas podem vir direta e indiretamente, tá? Nessa questão aqui é diretamente porcentagem, a gente não vai usar porcentagem, mas pode acontecer dela aparecer aí em outros assuntos, tá? Pode aparecer aí de números e operações, aquelas continhas, mas que você precisa calcular alguma porcentagem, pode acontecer de ter em geometria, em estatística, algo desse tipo, tá? Mas vamos lá. Começando pela questão, sempre comando da questão, tá? Você precisa saber o que a questão tá querendo. Então vamos lá. O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano em porcentagem. Então ele quer saber, o aumento do orçamento das despesas em porcentagem. Em relação ao do ano anterior, é melhor aproximado por. Então, a gente vai ter um aumento aí, né? A gente já descobriu. A gente vai precisar calcular quanto esse aumento significa em porcentagem em relação ao ano anterior. Fechou? Então, a gente vai fazer a leitura aqui do enunciado todo, Um curso é oferecido aos fins de semana em 3 cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das 3 cidades onde o curso é oferecido ao sábado pela manhã, pernoitam nessa cidade para participar das atividades no domingo e retornam às suas casas no domingo à noite. Explicou aí o que é que acontece, né? Mas a gente não vai usar isso aqui, As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra essas despesas por fim de semana registradas no ano passado. Então tá aqui, Cada cidade, ele tem um custo. Por exemplo, a cidade A gasta 1.400 com alimentação e 1.800 com hospedagem, certo? Isso aqui no ano, né? Então, cada cidade tá aqui os seus gastos, Para planejar as despesas para o próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de... Então, aqui a gente tem alguns aumentos já em relação a esses valores, 15% com hospedagem na cidade A, 20% com alimentação na cidade B e 5% com alimentação na cidade C. E aí vem um comando que a gente já leu, né? Que ele quer saber justamente quanto equivale, né, esse aumento no orçamento das despesas, só que ele quer saber em porcentagem, mais próximo, né? A gente já viu que é um valor aproximado, fechou? Então, qual é o primeiro passo dessa questão? A gente precisa saber quanto que foi esse aumento, né? Então, a gente vai precisar calcular essas porcentagens e depois a gente precisa saber quanto equivale esse aumento, fechou? Eu vou fazer uma revisão aqui com vocês, uma breve revisão. A gente vai precisar calcular 15, 5, 15 e 20%, tá? Então, vamos lá. Tem um vídeo meu aqui no canal bem completinho de porcentagem, né, que eu explico tudo que você precisa saber, todos os cálculos, passo a passo, os aumentos percentuais, os descontos, tudo bem explicadinho. É um vídeo, inclusive é o vídeo mais que tem mais visualizações aqui no canal, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição também. Então vamos lá, basicamente a gente sempre começa, eu acho mais interessante, né, por exemplo, 10%. 10% de qualquer valor, né, esse seria o jeito da gente armar a continha de fato, né? É 10 de alguma coisa vai ser sempre multiplicando. Então, vou colocar um número aqui, por exemplo, 10% de 320, O que acontece quando a gente precisa calcular 10% de qualquer coisa? A gente consegue cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Então, repara que o meu valor que tem, né, que eu quero saber a porcentagem dele, eu vou sempre dividir ele por 10, porque 10% é a 10ª parte, né? Faz sentido, né? Então, nesse caso aqui é muito fácil, porque como já tem um zero, eu posso cortar naturalmente aqui, e 10% de 320 é 32. E aí você pode expandir esse raciocínio para todos os números que terminam com zero, tá? Por exemplo, 10% de 100 é 10. 10% de, 240, corta os zeros, 24, tá? 10% de 580, 58. E quando não tem o zero, então o que é que você vai fazer? Dividir por 10 é só botar uma casa decimal. Então, nesse exemplo que eu dei, se fosse 10% de 32, né? Então, a gente tem 32 aqui. Não aparece, mas eu sei que é vírgula zero, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula, ela vai vir pra cá. Então, 10% de 32 é 3,2, tá? E aí, você também pode expandir isso para todos os números, para qualquer valor, tá? 10% de R$ 1.100, por exemplo,
10% de 1.120. Vamos... Esse vai ficar fácil porque vai tirar o zero, né? Vamos deixar 10% de 112, tá? Você vai botar a vírgula, ó, uma casinha. 11 e 20. Certo? Qualquer número, é só você deslocar uma casa e você vai encontrar aí os 10%. E aí, sabendo 10%, fica muito mais fácil da gente calcular as outras porcentagens. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 20%. Então, eu vou partir do mesmo raciocínio. Calculo 10%. E aí, é só eu multiplicar por 2. Eu vou ter 20. Se eu quiser 5 ou 15, eu pego os 10%. 5% é a metade de 10, né? Então, é só eu pegar o valor e dividir por 2. Então, por exemplo, 5%, vou colocar aqui, ó, 5% de 32. A gente consegue fazer isso de cabeça, ó. 10% eu sei que é 3,2, 5% é 3,2 dividido por 2, dá 1,6, tá? Então, 5% de 32, 1,6. Fechado? Se fosse 15%, então eu ia pegar 3,2 mais 1,6, que ia me dar 4,8, beleza? É bem tranquilo de fazer, é só você ir se acostumando, é claro, com essas coisas, né? Então, por exemplo, se você tiver 35%, claro que você pode fazer aqui, ó, 35 sobre 100 de, sei lá, vamos pegar um valor mais enxutinho, de 220, vamos colocar aqui, ó. 35% de 220, você pode fazer dessa forma? Claro que você pode, né? Você vai fazer as divisões aqui, mas vai demorar. Então, qual que é a ideia? Você pode pegar 35, ó, como sendo 10, mais 10, mais 10, mais 5%. Ou 10 vezes 3 mais 5%, tá? Então, ó, 10% de 220, 22. 22 vezes 3 dá 66. Beleza? E a metade de 22? 11. Então, eu vou pegar 66 mais 11. Isso aqui vai me dar 77. Então, 35% de 220 é 77. Beleza? E aí, a gente vai usar esses raciocínios aqui para resolver essa questão aqui. Então, veja como vai ficar mais rápido da gente resolver, ó. Então, vamos lá, ó. O primeiro aumento aqui, ó, na questão é 15% com hospedagem na cidade A. Então, a gente vai localizar aqui, ó, cidade A, hospedagem. Então, ó, eu tenho 1.800. Vou colocar aqui, ó, cidade A. Então, eu vou ter 1.800 mais 15%. Você pode fazer também, né, se você quiser fazer, mas eu acho mais difícil, né, porque os valores normalmente sempre são um pouquinho mais chatos. Mas, ó, quando você tá aumentando 15%, que aí já é uma outra revisão, né, de aumentos percentuais. Então, se você tá aumentando 15%, então você vai ter o seu valor, que corresponde a 100%, né, 1, mais esse aumento, né. 15% é a mesma coisa que 0,15. Então, você vai acabar multiplicando o seu valor por 1,15. Então, a gente ia pegar lá, ó, 1.800 e a gente ia multiplicar por 1,15, né? Esses dois zeros. Ia ficar 115 vezes 18. Repara que é uma conta um pouquinho mais difícil de fazer, né? Certo? Mas vamos lá, ó. 10% de 1.800. É só cortar um zero, né? Então, ficou 180. Então, eu vou colocar aqui, ó. 180 mais 5% é a metade disso aqui, né? 180 mais 90. Isso aqui já é os meus 15%. Então, o que é que vai acontecer, ó? Meu aumento vai ser de 1.800 mais 270, né? Então, a partir de agora, ó, na cidade a hospedagem vai custar R$2.070, certo? A gente vai deixar essa informação aqui no lugarzinho, tá? 2.070, o aumento de 270, fechou? E aí, a gente vai fazer isso para as outras cidades, né, que ele colocou aqui. Só que na prova aqui, isso aqui você faz rápido, tá? Obviamente, tô explicando a vocês, então demora mais um pouquinho. Então, ó, 20% com alimentação na cidade B. Então, a gente vem aqui, ó, cidade B, alimentação, 800. Então, eu preciso de 20% de 800, tá? E isso aí fica fácil, é 10 vezes 2, né? Então, ó, 10% de 800, a gente esquece o zero, corta o zero, vai ser 80. 80 vezes 2, vou até colocar aqui, ó, 80 vezes 2, vai me dar igual 160, tá? Então, a gente vai ter aí um aumento de R$160 com alimentação na cidade B, não é isso? Então, a gente vai para 960, tá? Esse aqui foi o aumento. E aí, por fim, a gente faz isso aqui na cidade C, né? A gente tem 5% com alimentação. Então, cidade C, alimentação. Então, é 5% de 1.500. Fechou? Então, ó, 10% de 1.500. Corta o zero, 150. Como é 5, é a metade. Então, 75. Eu já vou colocar aqui direto, tá? Então, é
um aumento de 75, então a gente vai ficar com um valor aí de 1.575. Fechou? Então a gente já calculou os aumentos, ó. São esses valores aqui. Só que agora, né, como ele quer saber em relação ao ano passado, então a gente precisa saber quanto foi gasto no ano passado, e aí a gente acrescenta esses aumentos e vê quanto que dá em porcentagem, beleza? Então, primeira coisa, vamos saber o total do ano anterior, tá? É só a gente somar esses valores aqui, tá? Tranquilamente. Deixa eu ver como é mais fácil, né? Aqui, ó, 6.800, 7.300, né? Então, vou colocar aqui, ó, 7.300 mais... Aqui a gente tem 2.900, 3.700, não é isso? 3.700. Então, ó, no ano anterior aí, né, ele gastou, ó, 11 mil reais, certo? Os gastos eram de 11 mil reais. E aí a gente já calculou os aumentos, né? A gente teve, ó, 270, 170 e... Melhor, 160 e 75. Então, eu vou somar isso aqui e eu vou saber o meu aumento, né? Então, ó, 200, 300... Aqui com mais 130, 430, 505 reais, tá? Então, atualmente eu vou colocar hoje, né? Então, a gente vai ter esses 11 mil, mais... Quanto foi que eu falei que eu não lembro mais? 300, 430, 505. Fechou? Então, teve um aumento de 505. Então, eu sei que nesse ano, então a gente vai aqui, ó, vai ser 11.505 é o gasto. Fechou? Então, agora eu sei que é esse gasto aqui total que teve. E esse aumento, eu só preciso dividir em relação ao do ano anterior, tá? Sempre que a gente quiser calcular quanto equivale em porcentagem um aumento em relação ao ano anterior, então você vai pegar a diferença, né? Que é justamente... Deixa eu fazer um lugarzinho aqui, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ok. Vou fazer aqui, ó. Então, pra gente saber esse valor, né? Quanto vai dar em percentual, então vai ser a diferença, que é justamente o aumento aqui, né? Que a gente viu que é de 505, então eu vou pegar o 505 e eu vou dividir pelo valor inicial, né, por 11 mil, que é o meu valor inicial. Você pode fazer uma regrinha de 3 também, tá, gente? É porque aqui eu já tô colocando direto, né? Tanto vale 100%, quanto que vale tanto, né? Só que aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, ó, porque essa conta é um pouquinho difícil de fazer. Então, qual que é a ideia? Olha as alternativas, né, ó. Estão bem diferentes aqui, dá pra gente... calcular de uma forma mais rápida. Ó, 10% de 11 mil. Quanto que é 10% de 11 mil? A gente corta um zero, ó. Vai ser 1.100. E aqui a gente só teve um aumento de 505. Então, ó, 10%... Não vai dar pra ver não, né, aqui. Deixa eu vir pra cá, tá? Vamos pra cá. Eu vou apagar isso aqui, tá? Então, qual que é a ideia? A gente fazer mentalmente, ó. 10% de 11 mil. Vou colocar aqui, ó. 10% de 11 mil ó, é 1.100. Só que a gente não teve 1.100, né? O aumento não foi de 1.100, ó. A gente viu que o aumento foi de 505. Então, se fosse de 5%, esse aumento ia ser o quê? Isso aqui, a metade, né? 1.100 dividido por 2 vai dar 550. Opa, 550. Isso seria 5% desse valor, seria um aumento de 5%, tá? Só que a gente nem tem 550, ó, a gente tem 505. Só que se a gente olhar na alternativa lá, né, nas alternativas, olha isso. A única alternativa que é menor do que 5% é justamente a letra A, que é a nossa resposta, tá? Todas as outras maior que 10%, maior que 20% e maior que 30%, certo? Você poderia fazer essa conta aqui, você vai levar mais um pouquinho de tempo, mas usar esse raciocínio, né, de saber as porcentagens, né, e partindo sempre dos 10%, vai tornar as questões muito mais fáceis e rápidas de resolver. Fechou? Então, se você gostou desse vídeo, se ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.